Saudações a todos. Estamos aqui na 10ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e o Seminário de Iniciação Científica do IFRO, Campus Cacoal, e a 3ª Semana Acadêmica de Licenciatura em Geografia. Tem por intuito promover a divulgação científica produzida no campus, bem como a troca de experiência entre os seus participantes internos e externos. E hoje estamos aqui com a mesa redonda, com o tema A Formação do Território de Rondônia e sua transformação técnico-científica. Quem irá compor essa mesa será a professora doutora Xênia de Castro Barbosa. Ela é doutora em Geografia pela UFPR, docente do Instituto Federal Porto Velho Calama. Ela é professora do Programa de Mestrado em Rede em Educação Profissional e Tecnológica. No momento, atua como chefe do Departamento de Pesquisa do Campus Porto Velho Calama e é líder do Núcleo de Estudos Históricos e Literários do IFRO, o NELI. Teremos também a professora doutora Jânia Maria de Paula. Ela é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas. Ela é professora do campus de Ji-Paraná. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando principalmente nos temas cultura, migração, Rondônia, grupos eslavos e sustentabilidade. Teremos também o professor doutor Marcelo Emerec Bezerra de Araújo, doutor em Agronomia e Sistemas de Produção pela Universidade Estadual de Paulista, Unesp Ilha Solteira, é docente do Instituto Federal Campus Colorado do Oeste, atua em pesquisas sobre estratégias de resistência, sistemas de produção em assentamentos de reforma agrária, movimentos sociais no campo e renda na Amazônia. O professor também ministra as disciplinas de cartografia temática no curso de pós-graduação em geoprocessamento ambiental, é professor de geologia geral no curso de pós-graduação em ensino de ciências e biologia, Geologia no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e Climatologia Básica e Planejamento do Espaço Urbano no curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. Sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de vocês. O objetivo da nossa mesa é dialogar sobre o processo de formação do território de Rondônia dentro da perspectiva técnico-científico. Teremos o tempo de fala de entre 20 e 25 minutos de cada um, né? Iríamos iniciar com a professora Xênia, depois a professora Jânia e depois o professor Marcel. Dada o diálogo dos 3 professores, faremos então as contribuições, né? Faremos aí os diálogos. Obrigado. Passo a palavra para a professora Xênia. Graziela, boa noite a todos os que nos assistem. Na pessoa do professor Mauro de Alcântara, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Campus Cacoal. Na pessoa da professora Graziela Tejas, gostaria de agradecer a coordenação do curso de licenciatura em Geografia do referido campus e a todos os servidores que se fazem presentes pelas redes sociais, acompanhando esta mesa de discussão. E na pessoa da aluna Micaele Fonseca Pedroso, gostaria de saudar a todos os estudantes do campus Cacoal, essa juventude super inteligente que mantém viva a nossa esperança de um país melhor. Gostaria ainda de parabenizar aos organizadores e organizadoras do evento pela escolha do tema desta mesa. Em um tempo marcado por profundas crises migratórias, deslocamentos forçados
diásporas e desterritorializações, pensar o território é, antes de tudo, um compromisso ético com o mundo em que vivemos. Quero também cumprimentar a professora Jânia Maria de Paula, uma querida amiga, e o professor Marcel Emerick, que há tanto tempo eu não via. É uma alegria compartilhar com os senhores esse espaço de discussão. Para não me alongar mais, e no intuito de contribuir com a temática proposta para esta mesa, gostaria de pontuar alguns aspectos atinentes à formação do território de Rondônia e sua transformação técnico-científica. Antes disso, porém, farei algumas considerações de ordem mais geral sobre a categoria de análise geográfica território. Dados os limites de tempo dessa comunicação, eu optei por um recorte bem delimitado, que considera apenas alguns dos aspectos, e optei por apresentá-los em uma abordagem narrativa e um tanto quanto panorâmica. Esse tipo de abordagem tem o problema de não permitir os aprofundamentos necessários, e seria muito conveniente, seria muito bom que vocês pudessem depois fazer esses aprofundamentos, e acredito que o farão ao longo do curso, ou até mesmo já fizeram. Por outro lado, essa abordagem que eu escolhi tem a vantagem de ser introdutória e, portanto, acessível a qualquer tipo de público, né? E aí a gente consegue contemplar também os estudantes de ensino médio e familiares, comunidade externa que porventura nos assiste. Eu estou, portanto, ciente dos riscos da minha escolha. Bom, o conceito de território com o qual eu trabalho é o de Rafestan, que o entende como apropriação do espaço concreta e simbólica, conduzida por agentes diversos e interesses muitas vezes conflitantes, que estabelecem, desse modo, relações de poder espacializadas. A análise geográfica, a partir da categoria território, implica necessariamente em considerar as dimensões do poder presentes no espaço. Considerar as relações de poder em seus aspectos macrofísicos, como também nos microfísicos, como propusera Michel Foucault. No que se refere à formação do território, são considerados os seguintes processos: o de relação espaço-tempo como movimento condicionante e inerente à formação de cada território por meio de processualidades históricas e relacionais, transescalares, né, com redes e fluxos. A relação ideia-matéria, também como movimento e unidade. A heterogeneidade correlata e em unidade com os traços comuns, quer dizer, as questões de identidade e de diferenciação. A síntese dialética do homem como ser social, indivíduo e natural ao mesmo tempo. E esses processos, eles são discutidos por Sacquet, né, com bastante propriedade. O território vem sendo pensado na literatura geográfica em 4 principais tendências, né? Uma eminentemente econômica, sob o materialismo histórico dialético, na qual se entende o território a partir das relações de produção e das forças produtivas. A outra pautada na dimensão geopolítica do território, né, mais especificamente nos aspectos do poder, da atuação do Estado, do controle, né? A terceira, dando ênfase às dinâmicas política e cultural, simbólica e identitária, tratando de representações sociais. Essa é a abordagem que vem sendo predominante nos estudos geográficos de perspectiva fenomenológica. E a última, que tem ganhado força a partir da década de 90, volta-se às discussões sobre sustentabilidade ambiental e desenvolvimento local, tentando articular, ao mesmo tempo, conhecimentos e experiências de maneira interdisciplinar. Dito isto,
O segundo ponto que gostaria de destacar é que a formação territorial é dialética, frequentemente conflituosa, contraditória, perpetrada por múltiplos agentes, com agendas e interesses variados. O terceiro ponto é que a formação de território é simultaneamente material e simbólica. Ela articula tanto processos políticos e econômicos, como processos culturais, né? Os sistemas de crença, de símbolos, signos e significados são tão influentes como o capital investido, como as técnicas empregadas. Assim, pensar a formação territorial do estado de Rondônia demanda considerarmos esses vários aspectos. O quarto ponto que gostaria de destacar é que o território rondoniense ainda está em processo de formação. Não se trata, portanto, de algo monolítico, pronto e acabado, mas, ao contrário, se trata de um fenômeno dinâmico e em curso. E não seria demais dizer que todos nós somos agentes de modificação do espaço e, por conseguinte, construímos territórios, né, vivemos experiências de territorialização, alteramos os limites geográficos, imprimimos novos significados, né, ao território, e fazemos tudo isso por meio da praxis social, das nossas relações de sociabilidade, do nosso exercício da cidadania, dos nossos trabalhos, das nossas lutas, dos nossos sonhos. Quanto à formação do território ocupado pelo atual estado de Rondônia, é fundamental entender que seu desenvolvimento está vinculado a processos geográficos de maior ou menor impacto socioambiental. E dentre esses processos, gostaria de destacar a economia da borracha, o período do telégrafo, o garimpo de cassiterita e a colonização dirigida pelo Estado brasileiro no contexto da abertura da rodovia BR-364. Eu entendo que esses 4 processos são basilares para a gente entender a formação territorial de Rondônia. Contudo, dado o limite de 20 a 25 minutos, eu comentarei brevemente, né, de forma muito pontual, apenas sobre a economia da borracha e o telégrafo, tá? Chegando aí, né, em alguns aspectos da construção da BR-364. Mas não haverá nenhum prejuízo para vocês, porque a professora Jânia e o professor Marcel abordarão, até com muito mais propriedade do que eu, essas questões mais recentes, como, por exemplo, a ligada ao desenvolvimento agropastoril fomentado pelo Estado brasileiro a partir dos anos 70, por meio dos PIC, por meio dos PAD. Bom, então começo a nossa reflexão sobre a economia da borracha. E isso nos remonta ao século XIX, tá? A grande seca que assolou o Nordeste brasileiro entre os anos de 1877 e 1880 impulsionou uma corrente migratória de trabalhadores dessa região aqui para a floresta amazônica. O movimento foi estimulado pelo Estado brasileiro mediante propagandas e promessas de uma vida melhor. Rondônia, que possuía nesse período vastos seringais nativos, recebeu aproximadamente 8.000 trabalhadores nordestinos, denominados pela população local de brabos, por não denominarem as técnicas de extração do látex e mostrarem-se em conflito com a vida na floresta, né? Uma vida que representava aí dificuldades muito específicas para quem não estava acostumado com essa paisagem, né? Era um ambiente tido como praticamente hostil em todos os aspectos para quem não estava acostumado à vida nesse espaço. Bom, a borracha extraída dos seringais brasileiros era exportada principalmente para os Estados Unidos, né, por ser esta uma matéria-prima fundamental para a crescente indústria automobilística dos Estados Unidos. A expansão da produção de borracha e a progressiva incorporação de novas áreas de exploração
levaram os brasileiros a ocuparem parte do território boliviano, gerando conflito entre os dois países. Como a Bolívia havia perdido sua costa marítima para o Chile e não dispunha mais de saída para o Pacífico, a solução encontrada foi a construção, por parte do Brasil, de uma estrada de ferro, né, a Madeira Mamoré, para que a Bolívia pudesse escoar seus produtos e ter acesso para o mar. A lendária ferrovia seria ainda uma forma de o Brasil pagar uma indenização devida, né, à Bolívia pela incorporação do território do Acre ao território nacional brasileiro, nos termos definidos pelo Tratado de Petrópolis em 1903. A estrada de ferro Madeira Mamoré possuía 260 quilômetros e interligava Porto Velho, a jusante do Rio Madeira, até Guajará-Mirim, na divisa com a Bolívia. Às suas margens desenvolveram-se alguns núcleos habitacionais, mas foram poucos os que prosperaram, devido à crise dessa atividade, resultante da competição com látex produzido nos seringais do Sudeste Asiático. Já em meados do século XX, com a adesão do Japão, né, à Segunda Guerra Mundial, no bloco dos países do eixo, o fornecimento de látex para os Estados Unidos, né, e para os países do bloco dos aliados foi suspenso, o que levou o Brasil a ser cogitado mais uma vez como exportador dessa matéria-prima para os Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil iniciaram, então, uma série de ações para aumentar a produtividade de borracha, sendo a principal delas o envio de mais de 40 mil homens, em sua maioria retirantes nordestinos, novamente, né? E eles iam trabalhar em uma verdadeira operação de guerra, chamada Batalha da Borracha. Mas não seria uma guerra no fronte, seria uma guerra na floresta amazônica para produzir látex para exportação. Esse reavivamento da produção gomífera foi relevante para o incremento populacional e a fixação desses trabalhadores em Rondônia, embora não se saiba precisar se foi a presença ou a ausência do Estado, junto a esses trabalhadores, que promoveu a sua fixação nesse território. Os discursos e práticas de construção de um espaço urbano na Amazônia, que prima por ordem e sentido, superando um quadro natural hostil, se opõe e, ao mesmo tempo, reafirma mitos como o do Inferno Verde, do Caldeirão do Diabo, do lugar onde o diabo perdeu as botas, né? Quando fugia apressado das condições ambientais adversas. Ao passo em que ativa estereótipos e imaginários diversos, reforça a imagem do desbravador, né? Aquela figura que, pela força, é capaz de vencer e se sobrepor a todas as adversidades, inclusive matando índios e invadindo seus territórios. Essas imagens e discursos, né, que eu não pretendo aprofundar, foram discutidos com maestria, né, por Aparecida Zwin e Strozenberg, na perspectiva da semiótica discursiva e da sociossemiótica. A esse respeito, eu gostaria de destacar uma pequena citação das autoras. Elas dizem que restaram certas heranças pouco refletidas e divulgadas, os percalços da colonização, o esforço da disciplina conduzido pelos jesuítas ou missionários, as tentativas de interação com os indígenas, a ideia de incorporação à civilização do tipo europeu, a busca de aventuras no desempenho de funções administrativas adversas ao local. Nesse sentido, a origem histórica tenta ser desnudada de um modo bizarro, porque a fetichização do mito do desbravador, do corajoso e do diferente passou a ser a essência do comportamento local, né? Elas criticam a forma como nós incorporamos esses mitos como verdades, né? E deixamos de refletir de maneira crítica sobre esses processos. Em Rondônia, há a presença de colonos de todas as regiões do Brasil, assim como de outras etnias, né, como a síria, a libanesa e a japonesa,
que, em geral, investem em clubes para manutenção de suas memórias e divulgação cultural, além de atividades filantrópicas e políticas. A presença dessa diversidade de etnias e culturas é constituinte de Rondônia e se deve, em grande medida, à exploração extrativista da borracha, às ações referentes à implantação das linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas, ao garimpo de cassiterita e ao estímulo estatal à agricultura e também ao recente processo de construção hidrelétrico do Rio Madeira, iniciado em 2008. Em relação ao cabeamento telegráfico, cabe destacar que o declínio da produção de borracha no primeiro ciclo, né, a partir de 1912, até o início da Segunda Guerra Mundial, envolveu o território do atual estado de Rondônia em uma relativa estagnação econômica e redução populacional, o que levou o governo a investir na implantação de uma linha telegráfica entre o Mato Grosso e o Amazonas, como forma de ampliar a integração dessas regiões com o restante do território nacional e, em especial, com a sua capital federal. O ideário acerca do noroeste do Brasil, né, essa região da Amazônia, né, onde nós estamos no início do século XX, era o de sertões, né? Aqui era considerado um grande sertão e um grande vazio demográfico, né? No máximo, se consideravam haver populações selvagens, esparsas e dispersas por uma vasta fronteira, mas essa população era inominada, né? Não tinha nome, não tinha identidade, não despertava nenhum grande interesse do Estado. Bom, nessa região havia também territórios que, por uma questão de defesa da segurança e da soberania nacional, deveriam ser integrados: o Acre, o Alto Purus e o Juruá, razão pela qual foi atribuída à Comissão Construtora de Linhas Telegráficas do Mato Grosso a missão de civilizar e integrar o sertão amazônico por meio do progresso técnico representado pelo telégrafo. Conforme Maciel, filiados a uma tradição do pensamento positivista e evolucionista, eles defendiam uma perspectiva civilizatória do progresso técnico-científico, em que a comunicação telegráfica despontava como um dos mecanismos para a manutenção da ordem pública. Engenheiros, militares e técnicos da repartição geral dos telégrafos compartilhavam concepções segundo as quais o telégrafo elétrico deveria desempenhar funções de precursor do progresso, de uma sonda a perscrutar regiões desertas e desconhecidas, auxiliando nos trabalhos de exploração e principalmente como instrumento de administração e de governo. Para Afonso Pena, presidente do Brasil à época, a construção das linhas telegráficas tratava de integrar os dois Brasis, a fim de se evitar atrasos na comunicação entre o sertão e o Brasil central, como a que ocorrera, né, durante a Guerra do Paraguai, em que a província do Mato Grosso foi invadida pelos paraguaios e o governo brasileiro, sediado no Rio de Janeiro, só ficou sabendo da invasão 6 semanas depois, ou como o atraso, né, da população do Mato Grosso em relação à proclamação da República, né? Eles só ficaram sabendo 30 dias depois, eles ainda achavam que o Brasil era monarquia. Então havia esse problema de governança, de controle do espaço e de integração também pela comunicação. E o telégrafo era a tecnologia da época que possibilitaria essa integração. Para Cândido Mariano da Silva Rondon, o major escolhido para coordenar a empreitada, o desafio de contribuir com a integração nacional por meio do cabeamento telegráfico somou-se à aventura de retornar à sua terra natal. Né? Rondon era mato-grossense, filho de índia terena, né? E então era uma forma de ele retornar à sua terra natal e se colocar novamente em contato com o Brasil indígena, do qual era descendente por via matrilinear.
Sem adentrar nos méritos, né, dos limites da política pacifista de Rondon, frisa-se que o desafio profissional a ele incumbido foi honrado, embora a missão tenha se limitado ao trecho Cuiabá-Santo Antônio do Madeira, ou seja, não conseguiu alcançar o município de Manaus conforme o projeto inicial. Além de proceder à integração de pontos distantes do Brasil, Rondon realizou, né, por meio das expedições telegráficas, levantamentos cartográficos, topográficos, etnográficos, linguísticos e zoobotânicos. O processo de implantação da linha telegráfica também contribuiu para a ocupação do atual estado de Rondônia, para o próprio surgimento deste estado, né, cujo nome, Rondônia, é uma homenagem ao sertanista e militar, e possibilitou ainda o surgimento de novos povoados com uma estrutura mínima para atender os trabalhadores vinculados àquele projeto, né? E aí atender também a população local e outros eventuais migrantes que chegavam a essa área. As localidades onde os postos telegráficos foram instalados deram origem a municípios como Vilhena, Pimenta Bueno, de Paraná e Ariquemes. E o traçado telegráfico estabelecido por Rondon foi a base para a construção, a partir de 43, da BR-29, que posteriormente foi denominada de BR-364. Entende-se que a implantação das linhas telegráficas, assim como a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que lhe foi contemporânea, foram empreendimentos de grande porte que representaram um esforço nacional de ordenamento territorial e de colonização dos sertões. Esses dois elementos, que foram pensados conjuntamente pelo Ministério da Guerra, constituíram as artérias vitais para o funcionamento orgânico de uma sociedade que se acreditava em pleno desenvolvimento. Pelos trilhos da ferrovia, escoariam as riquezas do país, e pelos cabos telegráficos, a voz da ordem se faria ouvir, permitindo a comunicação segura entre o centro e o interior do Brasil. Além de esclarecer aos gestores quanto à necessidade de ordenamento do território amazônico e os desafios quanto ao tratamento das populações indígenas, o cabeamento foi importante para orientar a construção de estradas, né? E aí eu já comentei para vocês a construção da BR-364, né? E para Hervé Terry, que realizou trabalho de campo em Rondônia no início da década de 70, nesse contexto de construção da BR-364, é que ficou evidente também a descoberta, né, de novas jazidas de cassiterita e um grande afluxo populacional. O Hervé Terry diz que a descoberta de ricas jazidas de cassiterita, né, minério de estanho, provocou logo uma corrida que tirou a região da sua sonolência. Ele diz ainda que a abertura da BR-29, né, que depois vira 364, tornando-se uma larga pista transitável que liga Porto Velho a Cuiabá e de lá para o resto do país, foi um fator decisivo e provocou o fluxo demográfico que representa o índice mais nítido do atual desenvolvimento. A abertura da BR-364 possibilitou, portanto, a existência de um sistema de transporte misto, né, intermodal, rodoviário, fluvial e aéreo em menor escala, aproximando também o território federal de Rondônia do centro-sul do país. Para finalizar, a título de conclusão, a formação do território de Rondônia é um processo dinâmico conduzido por atores diversos e tem se caracterizado como altamente violento, sobretudo em relação aos povos indígenas e às comunidades tradicionais que aqui já viviam. Essas pessoas nem eram consideradas pessoas, né? O espaço era tido como vazio demográfico, povos e comunidades tradicionais eram invisibilizados e continuam sendo invisibilizados e alijados de seus territórios. A questão agrária ainda está pendente em Rondônia, ainda persistem graves conflitos em vários pontos do estado, e muitos dos processos produtivos agropastoris que vêm sendo feitos
vêm sendo desenvolvidos de forma insustentável do ponto de vista ambiental, né, visando, sobretudo, o lucro. Este território está em movimento, novos agentes técnicos científicos se capilarizam, né, como o próprio Instituto Federal de Rondônia, e esses novos agentes apresentam potencial em contribuir com a reflexão crítica sobre esses processos geográficos, bem como contribuir tecnicamente para o planejamento territorial. Eu agradeço e peço desculpas, Graziela, se eu extrapolei o tempo. Imagina, professora Xênia, excelente abordagem, agradeço as suas palavras, só elogios no chat, estou acompanhando aqui, nós já temos perguntas, mas vamos dar continuidade à nossa mesa e no final a gente então coloca para todos responderem, ok? A professora Jânia, eu passo a palavra, mas primeiramente eu vou colocar o material para exposição. Passo a palavra, então, à professora Jânia. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Graziela. Boa noite, Xênia e Marcel, companheiros de mesa. Eu também quero agradecer imensamente a esse convite. Eu fico muito feliz da gente estar podendo discutir, em tempos de pandemia e no interior de Rondônia, a gente está podendo discutir geografia. Isso me deixa, assim, cheia de alegria mesmo. Isso é muito bom, eu acho contagiante, né? Então, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, por poder participar dessa mesa e, assim, tentar falar um pouquinho, né, da formação do território de Rondônia e da transformação técnico-científica que passou este território e que vem passando ao longo dos anos. Assim como a professora Xênia já explicou os conceitos tão bem, os conceitos de território, né? O tema é extremamente amplo e eu fiz uma opção por não trabalhar a categoria território, mas trabalhar um pouco a categoria de espaço geográfico e de construção do espaço geográfico rondoniense, que é algo que também me é muito caro, que eu gosto muito, né? Então, nesse sentido, eu trago para vocês hoje, né, o convite para a gente discutir um pouco os processos de urbanização de Rondônia, né? Particularmente, eu estou em Rondônia já há 30 anos, então eu faço parte deste último movimento que a professora Xênia colocou, de migração. Eu sou migrante enquanto identidade, né? Essa é uma das minhas identidades. E assim, eu vi tanta transformação, né? Algumas boas, outras muito ruins, outras mais ou menos, né? Ao longo desses 30 anos que eu vivo em Rondônia, né? E aí, como a professora Xênia já tão bem colocou alguns dos ciclos, só rapidamente você pode mudar a tela para mim, Graziela, por favor? A formação do espaço geográfico rondoniense, a professora já falou do ciclo da borracha e do telégrafo, né? E a gente tenta falar um pouco da colonização moderna, que foi a parte de ocupação, né? Eu gosto mais de ocupação, da palavra ocupação, do que a palavra colonização. Colonização dá a impressão de que tudo foi lindo, bonito, maravilhoso, e na verdade a gente veio ocupar terras que já pertenciam a alguém, que já pertenciam a outros povos. Mas nós não vamos entrar nessa seara agora.
mas que se deu a ocupação dos migrantes vindos do Centro-Sul através dos projetos de colonização do INCRA, né? E a entrada foi sempre pelo eixo da rodovia BR-364, né? Você pode passar para outra tela mesmo, professora? Tá? Eu, enquanto professora do IFRE, enquanto a minha vida de professora também já há quase 30 anos, eu sempre trabalhei com ensino médio, né? E essa tela que está aí para vocês verem agora, são recortes de um trabalho que os meus alunos fizeram agora para o terceiro bimestre. Eu estava trabalhando urbanização com os alunos do segundo ano, e aí a gente falava de urbanização, e eu pedi, então, que eles fizessem uma pesquisa com os pais, com a família, com os vizinhos, com quem está há bastante tempo em Rondônia, sobre como se deu o processo de colonização da cidade, ou da cidade daqui de Paraná, de onde eu falo, ou de outras cidades da região, porque o IFRO sempre atende uma clientela bastante grande, então teve fala de Ouro Preto, de Urupá, de Alvorada, de Médici, assim por diante. E eu trago 2 recortes aqui, vejam bem, por que eu trago esses recortes? Porque a gente começou a falar, e eu ensinava para eles, era o conteúdo de urbanização, mas é impossível a gente falar dos processos de urbanização de Rondônia sem trabalhar diretamente a questão do rural, né? Olha, esse que fala dali de Médici. Os primeiros colonos chegaram onde estava a localização de Presidente Médici. Os colonos eram agricultores. Depois, o outro fragmento de fala. Pelos contos da minha avó, a família veio do Mato Grosso, de carona para de Paraná, em busca de terra. Então, a gente não consegue tratar, não consegue falar de urbanização do estado de Rondônia sem que a gente tenha que trabalhar uma ligação muito forte com o espaço rural, né? E aí, se você puder mudar para mim, Graziela, para a gente compreender, então, essa transformação recente, eu falo transformação recente porque a partir dos últimos 30, 40 anos do que se chamou de colonização moderna. O colonização moderna também é uma outra questão, um outro conceito meio complicado da gente dizer, né? Porque, segundo o Millikan, lá na obra do Antônio Carlos Diegues, ele fala de como se deu o processo, porque enquanto no Centro-Sul, notadamente no estado do Paraná, o agricultor, o sem terra, ou os sujeitos sobrantes, né? Eles tinham que sair de lá, né? Por quê? Porque estava chegando a modernização no campo, a mecanização da lavoura, era o processo de modernização do espaço geográfico do Centro-Sul, né? E para onde iria toda essa população que era o arcaico? Leva-se o arcaico para Rondônia. Então, as técnicas que chegaram aqui nesse tempo, né, as formas de produção, a forma de organizar o espaço, a derrubada, a queimada, a coivara, tudo isso está diretamente ligado, né, aos modos a técnicas rudimentares, aos modos arcaicos de produção, e é isso que vem para cá. E até hoje, enquanto técnica, a gente continua usando as queimadas, por exemplo, o desmatamento, né? Então, esse conceito de colonização moderna é bastante complicado para a gente usar. Mas vamos lá. Para a gente compreender esse espaço de transformação recente no espaço geográfico de Rondônia, esses processos de urbanização, eu acho muito, muito, muito interessante a gente usar as considerações do Roberto Montemor, né? Eu até trouxe uma pequena fala dele aqui, que eu acho, assim, fundamental para a gente entender. E ele diz, isso lá em 1980, ele já dizia isso, que o espaço rondoniense não há, assim, cidadão ou urbanita, os colonos ou os habitantes rurais. Não existe essa separação.
mas eles se fundem num único grupo quase homogêneo, onde morar na cidade pode significar ou uma opção familiar ou uma contingência temporal. Ou eles estavam aqui esperando a terra, ou ele vem para estudar, e de 1980 para hoje, também as coisas não se modificaram muito. Nós temos uma urbanização em Rondônia muito embasada em todos os conceitos do espaço rural e muito relacionada com a evolução do espaço rural também, tá? E aí, nesse sentido, para a gente falar do urbano em Rondônia, né, é preciso considerar o rural, né? E aí, de novo, então, a gente sente assim, uma necessidade muito grande de entender a partir dos conceitos de Milton Santos. Existe na geografia brasileira um conflito muito grande, uma discussão muito grande entre o que é rural e o que é urbano. E ninguém se... né? Um falou Abramovay, o Veiga, e um só quer mudança estrutural, e o IBGE tem um critério muito complicado. Para o IBGE, o que é cidade? Toda e qualquer sede do município, né? Nesse exemplo, pegamos a sede do município de Pimenteiras. Pimenteiras é o menor município de Rondônia, que tem 2.600 habitantes, coisa assim. A sede do município deve ter uns 1.200, 1.000 e pouco. Pelos critérios do IBGE, é uma cidade, né? Mas é uma cidade intrinsecamente relacionada, né, à produção do espaço rural, né? Então, para isso, Milton Santos tenta botar o fim nessa dicotomia de urbano-rural. E ele diz: pensemos o território brasileiro como um Brasil urbano e um Brasil agrícola, né? Que em critério de distinção seria devido muito mais aos tipos de relações realizadas sobre o respectivo subespaço. Não mais se trataria de um Brasil das cidades oposto a um Brasil rural, né? Se a gente pensar neste sentido, nós teremos uma Rondônia, praticamente um pedaço, você pode mudar para mim, Graziela? Um pedaço do Brasil rural, desse Brasil rural que o Milton Santos propõe, né? Essa nova forma de ver, quebrando essa dicotomia de urbano-rural. Para a gente tentar melhorar um pouco essa percepção, eu tentei buscar aqui nessa tabelinha, com dados do IBGE, lá do IBGE Cidades, para a gente ver o quanto Rondônia pode ser considerado esse espaço rural dentro do Brasil. Nós temos 38 municípios com população de até 30 mil habitantes, cidades muito pequenas dentro dos critérios do IBGE. Esses 38 municípios perfazem uma população de 457 mil habitantes e fazem um PIB bruto do IBGE. Esse PIB eu só consegui dados de 2017, mas não mudou muita coisa. Eles fazem um PIB eles juntos produzem 22,2% das riquezas estaduais. Aí nós temos um outro conjunto de 30 mil a 100 mil habitantes, nós temos 10 cidades. Essas 10 cidades também têm um conjunto de população de 457 mil e poucos habitantes, que também juntas produzem um PIB de 22,3%. Nós temos apenas 3 municípios entre 100 e 500 mil habitantes, que eles fazem um conjunto de pouco mais de 300 mil habitantes e produzem junto praticamente 18% das riquezas estaduais. E aí nós só temos uma única cidade com mais de 500 mil habitantes, que é a capital, né? Que tem exatos 539.354 habitantes, que sozinha ela tem um PIB de mais de 37 mil. Bem, a base
econômica de todos estes municípios, exceto Porto Velho, é a agricultura e a pecuária. Logo, todas as cidades, você pode mudar para mim, Graziela? Toda a organização socioespacial de Rondônia, ela vai estar diretamente relacionada a atender essa demanda que é o espaço rural, ou o agroespaço, né? Então, se a gente considera Rondônia inserida nessa proposta do Milton Santos, é possível a gente observar algumas configurações espaciais aqui que são muito peculiares. Por exemplo, a presença do rural no urbano e do urbano no rural, principalmente com a expansão tecnocientífica. Hoje, a grande parte das pessoas que vivem nos sítios, por exemplo, praticamente Rondônia toda conseguiu acesso à energia elétrica a partir do programa Luz para Todos. Então, quase todas as pequenas propriedades têm acesso. Tendo acesso à energia, muitas delas já têm acesso à internet, a um computador, a uma TV. Então, assim, é por isso que a gente pode dizer aquela consideração que parte do povo que vive na zona rural aqui está com o pé no sítio, mas também está com o pé no mundo globalizado, né? Eu me recordo bem quando eu desenvolvia minha pesquisa de doutorado, e aí que eu andava por esse mundão de meu Deus, lá pela região da Zona da Mata, e muitas notícias, eu não tinha tempo de ver TV, de ver nada, muitas das notícias eu ficava sabendo quando eu chegava na casa das pessoas, elas iam meio que me informando, você viu isso, aquilo assim, assim, aí que eu ficava sabendo. Então, assim, isso é bom, que bom que eles têm esse acesso, né? E há também uma coisa muito interessante, muito comum aqui em Rondônia, que a gente pode considerar a miniaturização do mundo rural na cidade. Isso é muitas heranças da migração do Centro-Sul. Como a maior parte das pessoas que vieram para cá eram camponesas e que trouxeram o modo de vida camponês para cá, mesmo aquelas que moram na cidade, né? Elas têm em casa uma enxada, uma foice, um martelo, uma peneira, tem um quartinho, uma casinha lá no fundo para guardar tudo isso. Então, o modo de vida rural também está bastante arraigado no modo de vida das pessoas da cidade. Isso tudo, é óbvio, vai se reverter na construção do espaço sociogeográfico, né? E aí, nesse sentido, essa organização socioespacial, principalmente das pequenas cidades de Rondônia, é um negócio muito bacana, mas muito peculiar mesmo de Rondônia. É a tal da rodoviária do Colono, né? Grande parte das pequenas, não só das pequenas, de Paraná é a segunda maior cidade de Rondônia e tem rodoviária do Colono, né? É aquele ponto, aquele lugar da rodoviária onde ônibus antigos, até o tempo, ainda existem cidades que existem os caminhões pau de arara, né? Que as pessoas vão do sítio aí para a cidade, chegam lá, então para cada linha dos sítios, das propriedades rurais, existe um ônibus, desses ônibus que já estão fora de frota, ou mesmo ainda um pau de arara, né, que vão sair entregando as pessoas. Isso é bastante comum. E outra situação que vai acontecer a partir desta rodoviária do Colono, tá? É que o entorno dela vai agregar uma porção de mercados e de comércios para atender o modo de vida camponês. Então, se puder virar para mim a tela, opa, que eu acabei me equivocando aqui. Você pode voltar à terceira tela, depois dessa, a próxima. Isso. Deixa aí, eu falo daí depois. Não, anterior. Isso, tá? Que
seja o comércio, ou sejam pequenos mercados, pequenos bolichos, são casas de comércio, sabe aquele antigo secos e molhados, né? Que as pessoas vão lá, elas vão encontrar para comprar fumo, bota, vela, querosene, ferramentas, né? Aqui, por exemplo, hoje já é um mercado bastante grande, o Mercado São João, na Avenida T3, mas qualquer coisa que a gente quiser comprar, uma camisinha de lampião, sabe o que é isso? É só ir lá no São João que tem. Por quê? Porque ele tem a mercadoria para atender a demanda de uma clientela bastante específica. E naquela região, isso no caso aqui de Paraná, naquela região onde está localizada a rodoviária do Colono, vão aparecer essa porção de comércio voltado para atender todo esse público. Então, tanto se consome o que eles trazem do sítio, quanto existe uma oferta de produtos que eles vão necessitar para continuar a manutenção do modo de vida camponês, tá? Graziela, se agora você puder voltar para a anterior, isso, a da carrocinha, a próxima, olha, essa é uma cena super peculiar, não sei se nas outras cidades, mas aqui em Paraná é assim, a carroça, sabe, a carroça e o carroceiro, né? Na verdade, elas estão muito presentes no espaço, é muita gente aqui, e eu mesmo já precisei de alguns fretes, a gente vai lá e contrata um carroceiro, ele vai rodar pela cidade, né? Eles estão muito presentes na vida do Ji-Paranaense. Eu não sei se nunca observei isso em outras cidades, mas em Ji-Paraná, tanto no primeiro quanto no segundo distrito. Essa imagem, observem só, é na rodovia, é no viaduto da BR. Mas aí o que a gente lembra, né? Se lembra das rugosidades propostas, outra vez eu estou aqui com Milton Santos, né? Mas são as chamadas heranças sociogeográficas. Não é só uma herança fisiogeográfica, como é, por exemplo, aqui em Paraná, o Museu das Telecomunicações, já que a Xênia falou tanto um pouco de Rondon, né? Elas são sociogeográficas porque elas continuam mantendo a função e a forma, né? E aí, Santos diz sobre rugosidades. No mesmo pedaço de território convivem subsistemas técnicos diferentemente datados, isso é, elementos técnicos provenientes de épocas diversas. Quer dizer, parece que a carroça seria alguma coisa completamente ultrapassada, mas ela ainda continua, tá aí, mantém, né? Ela mantém uma concorrência com as outras formas de frete de carretos aqui, né? E é uma rugosidade que está mantendo a função e a forma. Essa também é uma outra peculiaridade da construção do espaço urbano rondoniense, tá? E, por fim, né? Para a gente continuar falando da presença do rural no urbano, é uma situação bastante complicada, mas a Expogipa e similares. Eu coloco similares porque é uma festa que está se movimentando, que ela está presente, eu acredito que em praticamente todos os municípios de Rondônia, e eu já sei que já adentrou para o sul do Amazonas, né? As cidades próximas a vizinhas de Porto Velho já fazem as exposições agropecuárias com as festas de peão e com a cavalgada, né? Que é o momento em que todo mundo quer mostrar, a gente chama de, pelo menos assim por aqui, é uma imposição muito grande da cultura country. As lojas não têm outra vitrine, a TV local não tem outra forma de propaganda, as músicas, né? Todo mundo comprando chapéu, todo mundo comprando bota, todos os anos. Há uma movimentação financeira muito grande na cidade, depois, é claro, entra a crise, né? Depois disso, mas gasta-se horrores, é uma festa que movimenta bastante,
Agora ela perdeu um pouco o status de festa de cunho econômico, porque veio a Rondônia Rural Show, né? É isso, Rondônia Rural Show. E essa também movimenta milhões, mas não é uma festa de peão, mas todo mundo vai para a Rondônia Rural Show de chapéu e de bota, né? Então, assim, ela promove um giro no comércio muito grande, que é toda mesmo essa produção do espaço, tá? E aí, só para a gente, eu não sei se meu tempo está acabando, mas estou terminando também. Para a gente lembrar, só volta lá um pouquinho para mim, do que diz o Hobsbawm e o Ranger, né, sobre a invenção das tradições. Essas são festas, são tradições inventadas. Ah, mas a Expogipe é tradição. Mas quem inventou? Não é? E por quê? Então, se usou um mote rural, um mote agrícola, agro, né? Já que agora o agro é pop, eu não posso, a gente não pode considerar esse mote como camponês, é uma outra coisa, mas usa-se ele para sim produzir o espaço geográfico local, tá? Agora sim as minhas considerações. Por fim, então, esse processo de urbanização de todo o espaço geográfico rondoniense, ele está intrinsecamente relacionado à evolução do espaço rural, né? Isso já foi detectado lá por Montemor na década de 1980 e o processo, essa evolução continuou, né? Mas o modo de vida camponês também se faz presente na cidade e este modo de vida camponês contribui para a construção dessa identidade regional, porque, como diz a Xênia, Rondônia ainda é um estado muito novo, né? A gente está em processo de construção dessa nossa identidade regional e que, fatalmente, por conta disso tudo, ela vai ter características urbano-rural, né? Na construção dessa identidade, a configuração espacial das cidades rondonienses, como a rede de comércio que eu já falei, como a estrutura das residências, né? Tudo isso ganham elementos que são comuns e necessários tanto à vida no campo quanto à vida na cidade. Então, a gente pode retornar aqui ao Montemor quando ele diz que aqui em Rondônia o cidadão, ora é da cidade, ora é do campo. Ele nem é urbanita, nem é rural, nem é uma, nem é coisa. Ele faz, são duas características que são pertinentes a ele. Tá certo? Era só isso, muito obrigada. Agradeço, professora Xênia, as palavras. Vejam que estamos aqui dentro de uma escala temporal. A professora Xênia trouxe aqui uma explanação histórico-geográfico, depois veio a professora Jânia com o processo urbanístico do estado de Rondônia, né? Então, agora eu passo a palavra ao professor Marcel. Bom, boa noite a todas e a todos que aguardaram, né, estão aqui até agora conosco. É uma satisfação imensa compor essa mesa, né, mesmo que virtual, no espaço etéreo, mas com nomes tão expressivos, né, da nossa geografia rondoniense, a professora Xênia, que é uma amiga, uma pessoa muito querida, como ela bem lembrou, não nos víamos há algum tempo, né, professora Jânia, que estou tendo a satisfação de conhecer, assim como a professora Graziella. Também mandar um abraço para o meu irmão Wesley, né, que está nos ajudando na parte técnica aqui nos bastidores, e em nome de quem eu cumprimento toda a comissão organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também da Semana Acadêmica de Geografia, né. Minha formação é Geografia, né, licenciatura e bacharelado, e também o mestrado, apenas um doutorado que eu migrei para a agronomia, mas para discutir a mesma questão agrária com outro olhar. Então, falando um pouco, né, do que já foi dito aqui pelas colegas,
o que é muito difícil falar depois de vocês, né? Porque vocês conseguiram expressar tão bem tantas informações e trazer de forma tão completa essa complexidade que é a formação territorial e socioespacial de Rondônia. Eu sou, né, imigrante, paraibano, né? Eu digo imigrante porque pretendo aqui ficar, não pretendo realizar outros movimentos migratórios. Então, talvez seja o que menos conhece Rondônia em relação à temporalidade, em relação aos presentes na mesa, mas é um estado que me encanta. Eu cheguei aqui em 2009 e eu via na fala da professora Jânia, a questão da rodoviária do Colono. Quando eu cheguei em 2009, eu cheguei em Ariquemes, no município de Ariquemes, e para mim foi um impacto, né? Eu vim de ônibus da Paraíba até aqui, quase 5 dias de viagem. Quando cheguei na rodoviária de Ariquemes, para mim foi um choque muito grande, cultural, de paisagem, né? Porque é tudo muito diferente da realidade do Nordeste. E morei inicialmente no município de Campo Novo de Rondônia, ali mesmo no Vale do Jamari. Um município que, como a senhora bem falou, e a Xênia também, se confunde, né, entre o que é rural e urbano. Eu me perguntava, mas como que Campo Novo de Rondônia pode ser considerado um município? Não tinha sinal de celular, asfalto muito raro, né, a estrutura estatal, representada, né, por órgãos do Estado e também da prefeitura, muito rudimentar, em edifícios de madeira, e eu dizia, poxa, mas é tudo muito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, me recordava das discussões da época da faculdade, dessa Amazônia em transformação. Então, para pegar um enfoque um pouco geral, a professora Xênia, né, trouxe um conceito para território, né, como ela bem citou, cabe um grande aprofundamento, é sempre muito discutível, e ela trouxe um conceito muito importante que condiz um pouco do que eu também tinha pensado em citar, né, que eu trouxe alguns textos, como a professora Jânia citou o Milton Santos, né, eu trouxe um pouco algumas questões e reflexões da professora Berta Becker, né, que tão bem na sua trajetória desenhou a Amazônia, né, e deixou para a gente um legado muito importante, né, para a gente compreender, né, a Amazônia, assim, como dentro do conceito de território que ela nos apresenta, e a professora Xênia também, né, usou um conceito bem semelhante, dentro da visão do Claude Rafestin, né, da geografia, e onde ela diz que, para que nós entendamos essa dinâmica da formação do território, nós temos que entender, né, fazer uma análise das formas conflituosas, né, de sua apropriação por diferentes atores. Então, a Berta Becker, ela vai bem paralelo ali ao conceito do Rafestin, e para que a gente possa entender essa formação territorial através desses conflitos, né, por apropriação do território por diversos atores. Então, quem seriam esses atores? O Estado, né, o capital privado, os principais atores, e a população em geral, né, os movimentos sociais do campo, os camponeses, os agricultores sem terra, os agricultores, os médios, né, e pequenos agricultores. Então, sempre dentro desse contexto que a Berta Becker traz que a Amazônia, né, durante muito tempo, foi vista como uma fronteira móvel, né, em expansão. E Rondônia se encaixa nesse perfil de processo de expansão, né, da fronteira móvel. Então, hoje, para a gente seguir, como a professora Graziela bem lembrou, uma cronologia, né, uma linha do tempo, e foi tudo tão bem falado, né, dentro da apresentação de vocês, eu vou pegar a partir do ponto dessa organização, né, da formação do território, a partir do momento que o Estado, né, o Estado-nação, a União, ela entra como principal ator, influenciador no processo de construção do território, ou também, como lembrou a professora Jânia, um processo de formação espacial. Então, o Estado, a partir dos anos 70, né, a Berta Becker delimita alguns períodos, ela diz assim, a partir de 66 até 85, o principal ator vai ser o Estado, né? Nós temos como pano de fundo um regime militar, com diversos interesses, né, atendendo a organismos supranacionais na Amazônia brasileira. Vale lembrar, né, a visão que o Castelo Branco tinha, e que a professora Xênia também trouxe na fala dela, de que a Amazônia é um espaço a ser ocupado, né?
a ideia de terra sem homens para homens sem terra, que depois vai ser trazido na fala de outro presidente militar, mas o Castelo Branco já dizia, olha, nós vamos trazer para cá pessoas com capital, né, com dinheiro, para povoar, colonizar, né, trazer aqui novas perspectivas e integrar a Amazônia ao Brasil. Isso ainda na década de 60. E nós temos hoje um modelo estatal, né, desse governo que aí está, que reproduz, até pelo seu próprio viés positivista e militarista, o discurso de 40, né, 50 anos atrás, onde se continua trazendo a mesma fala, olha, nós temos que povoar a Amazônia, né, e não é para atender interesses da população brasileira, é muito mais para atendermos a interesses de organismos supranacionais e do grande capital financeiro mundial, na pessoa, incorporado por nações como Estados Unidos, né, França, Inglaterra e a própria China, embora se haja um discurso puramente ideológico, onde a China não teria espaço na Amazônia, mas nós sabemos bem que isso é mais apenas uma falácia. Então, para a gente conceituar a fronteira como esse espaço, né, que ainda não é plenamente estruturado, mas está sempre pronto para gerar novas realidades, né? E aí eu trago como exemplo desse momento, desse conceito que a Berta Becker nos dá, de uma fronteira, né, em construção, com um espaço, né, não plenamente estruturado, que favorece a geração de novas realidades. E essa nova realidade para Rondônia, que não é tão nova assim, mas hoje ela toma uma face mais moderna, né, mais tecnificada, mais cientificada, que incorpora, né, esse tema geral da nossa mesa, que é a apropriação do grande capital dos espaços produtivos em Rondônia. A professora Xênia também lembrou na fala dela, bom de falar por último é isso, né, a gente aprende bastante e incorpora a nossa fala, né, e vai lendo os pontos que a gente está falando a mesma língua. E ela lembra, né, das referências, né, para a ideia, né, de território. Ela cita algumas tendências, né, econômica e a tendência geopolítica, que é um pouco do olhar que eu trago hoje, que essa tendência, né, geopolítica e as relações de poder, ela se incorpora a uma nova, né, geopolítica, onde não mais há necessidade de se conquistar fisicamente o território, né, mas sim de haver uma apropriação da decisão sobre o uso, né? Como que se usam as terras em Rondônia? Quem define, né, esses usos? Que política, que geopolítica global define esses usos da terra para o atual estado de Rondônia? Então, essas são as novas geopolíticas. Pegando um conceito também da geopolítica, do Mackinder, né, que ele cria aquele conceito de Heartland, o terra-coração, né, o conceito de pivoária, e a Heartland, a Berta Becker também considera, né, a Amazônia como essa grande Heartland. Quem dominar a Amazônia dominará não só esse grande bloco sul-americano, mas, consequentemente, pela sua grande biodiversidade e complexidade de disposição de recursos naturais, dominará, com certeza, a economia global. Então, essa fronteira móvel em formação, ela depende muito dos atores que aqui, literalmente, atuam, né? O Estado e o grande capital. E Rondônia, hoje, ela atende principalmente a uma grande demanda do agronegócio, né? Foi citado aqui em alguns momentos que Rondônia, hoje, nesse processo de fronteira móvel, né, pronta para ser organizada e reorganizada, eu me lembrei de alguns exemplos, né, dessas áreas em expansão, pegando, como eu citei há pouco, sempre o conceito da professora Berta, que fala como essa fronteira não totalmente estruturada, né, mas ainda em processo de construção. Aí eu estava vendo essa semana o rebanho bovino, né, a pecuária bovina na região de Porto Velho, nunca esteve tão grande, como era na década de 70, hoje ele volta a ser a grande concentração do rebanho bovino dentro do estado de Rondônia. Isso vai mais além, né? Nós vamos ultrapassar a fronteira, o limite, né, a fronteira do estado, e vamos para o sul do Amazonas, né, como também foi falado aqui, municípios como Maitá, Lábrea, Apuí, que tem, né, o distrito do 180, onde há uma grande exploração madeireira. Aí nós temos territórios em mutação próximo a Porto Velho,
como o meu amigo, o professor Ricardo Gilson, lá da Unir, estuda o distrito de União Bandeirante, que é um território em mutação constante, devido a essa apropriação da pecuária e da exploração madeireira e também mineral pela proximidade das jazidas. Então, o território rondoniense ele passa, dentro dessa ideia de geopolítica global, né, a atender muito mais interesses estrangeiros, né, disfarçados de um grande contribuinte do nosso PIB, que, na verdade, não atende diretamente às questões e às demandas do país, né? Nós temos hoje o território do agronegócio em Rondônia, aqui no sul do estado, né? Eu falo de Vilhena, aqui no Cone Sul. Nós temos Vilhena, né? Como a professora Jânia citou bem a questão da urbanização, como município com a maior taxa de urbanização do estado, porém, o predomínio do território do agronegócio, né? As contradições também presentes nessa formação territorial. Ao mesmo tempo que nós temos um município com maior índice de urbanização, ao mesmo tempo nós temos em suas áreas, e justifica isso, né, grandes plantações de soja, de milho, né, em alguns pontos já mais próximos aqui, algodão, chegando de Comodoro para cá, né, descemos um pouco sentido Colorado, retorna a pecuária bovina, chegando em Cabixi e Corumbiara, né, que hoje, segundo o censo, a última estimativa do censo agropecuário, foi o município rondoniense que mais produziu soja, que mais tem área plantada e mais produziu, né, Corumbiara. Corumbiara, que historicamente é marcado, né, por uma grande tragédia da luta pela terra, né, o massacre de Corumbiara em 95, que fica relegado dentro do cenário histórico, né? A gente prefere lembrar de lutas que aconteceram com a participação, digamos assim, efetiva de movimentos sociais como o MST, e relegamos muitas vezes um fato histórico extremamente importante para a formação territorial de Rondônia, que foi o massacre de Corumbiara em 95. Né? Então, hoje, Corumbiara, mesmo com uma grande quantidade de assentamentos e reforma agrária, se torna um município que tem mais área plantada de soja. Né? E nós estamos bem caminhando para a fronteira com a Bolívia, né? Cabixi também está dessa mesma forma, e são espaços dominados pelas grandes empresas do grande agronegócio. Né? Entendamos aqui, sem uma questão, não vou me adentrar nas discussões conceituais, mas entendamos o agronegócio, ao que eu me refiro, às grandes corporações internacionais e os grandes grupos produtores e plantadores de commodities agrícolas aqui no Brasil. Então, Rondônia, hoje, desde a década de 70, depois de tantos anos, né, de produção territorial, produção do espaço, com os PICs, com os PADs, né, com grandes projetos de assentamento, né, os PAs criados pelo INCRA, continua a se apresentar um território em transformação, porém hoje com um caráter muito mais tecnicista, tecnificado. E eu penso, né, colegas, a Xênia, a gente já conversou um pouco já sobre isso em outros momentos, professora Jane, Graziele e os que nos assistem, que nós temos, enquanto IFRO, enquanto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, nos atentarmos para estas questões, né, para não colocarmos uma estrutura estatal a serviço do capital privado. Né. Isso é um cuidado que nós, enquanto instituição, enquanto formadores de opinião e produtores do conhecimento, né, que o professor ele não é mais um mero transmissor, ele produz também o conhecimento, mas nós temos que pensar uma discussão constante dentro do campus Colorado Oeste, quais arranjos produtivos locais nós devemos atender para formar uma Rondônia justa socialmente, né, e igualmente social, para que todo mundo tenha acesso às benesses que esse Estado oferece. Então, uma discussão constante. Nós temos, como foi citado aqui, a professora Jane fala também a nossa língua, o campesinato, como também diz o professor Ricardo Gilson, Rondônia é um espaço propício à reprodução do campesinato, porém, ele é vendido como Estado Nacional da Pecuária, Estado Nacional do Agronegócio, né? Mas quem é esse agronegócio? Quem é essa pecuária? Né? É o seu José, lá no 2º distrito, acho, de Paraná, é o seu Tião, que cria o gado, que vende o leite, que coloca a região central do estado como maior bacia leiteira
do estado de Rondônia, que coloca Rondônia como o 7º maior produtor de leite, né, do país, o primeiro da região norte. Então, quem que coloca esse leite? São os grandes, né? São os camponeses, são os pequenos, são os assentados de reforma agrária, esses construtores do nosso território, né, em formação, e que precisam ter espaço e vez e voz. Então, a Rondônia tecnificada, ela também tem que chegar, né, a essas fronteiras que estão esquecidas. As comunidades quilombolas no Vale do Guaporé, né, e faço aqui menção ao recente trabalho de tese do meu amigo professor William Kennedy, que discutiu os modos de vida, né, do que ele chama de comunidades de povos tradicionais, quilombolas, moradores de reservas extrativistas, indígenas e assentados de reforma agrária, que também, pela sua tese, se enquadram também como comunidades de povos tradicionais, principalmente aqui em Rondônia, devido ao processo histórico de migração. Tá? Então, dentro de todo esse avanço, né, histórico que nós fizemos, desde o ciclo da borracha, né, ao ciclo do telégrafo, as usinas hidrelétricas no Rio Madeira, como a professora Xênia citou, os processos migratórios que a professora Jânia tão bem desenhou, né, em suas imagens, em sua fala, traz para a gente um monte de memória e recordação bonita, né, desse estado, e hoje nós chegamos a um ponto da modernidade, a biotecnologia, o avanço, né, nas máquinas, no maquinário agrícola, nós chegamos ao ponto da transgenia e do aumento do pico da produtividade. E aí, para muitas pessoas em Rondônia, esse avanço da tecnologia, ele diz assim, olha, será que Rondônia é uma fronteira estável? Né? Nós paramos aqui e vamos circular dentro do nosso território, ou isso irá se expandir para as áreas vizinhas? Né? Nós já estamos pegando esse bonde que vem do Mato Grosso. Né? A professora Xênia lembrou o professor Hervé, e a última vez que eu pude encontrá-lo, o professor Hervé Terry, ele falava, na época que eu visitei Rondônia, Rondônia era uma frente pioneira. Hoje, Rondônia é a cauda, né? É o rabo, né? Tá ficando para trás, a coisa está subindo, né? Está chegando no Acre, está chegando no Amazonas, está chegando em Roraima, e Rondônia, eles estão ficando para trás, não no sentido de atraso, mas que nós agora já não somos mais uma frente de expansão, uma frente pioneira. Né? Nós já temos, segundo a conversa informal, uma fronteira estabilizada. Então, eu não vou me alongar muito, porque, como eu disse, já foi tudo muito bem falado, mas é apenas para a gente instigar que Rondônia nós temos agora, após todos esses processos históricos, e de consolidação, de formação cultural, socioespacial. Eu lembrei de uma frase do Henri Lefebvre, sobre produção do espaço. Ele traz, né, esse conceito de produção do espaço. A gente está falando de território, mas também falando de espaço, que ele diz assim, após a criação do espaço, né, ou melhor, do território, perdão, ele diz, território vai vir antes para a consolidação do espaço. O Estado passa a produzir, né, um espaço político, o seu próprio espaço, né, para que ele possa exercer o controle social, constituindo normas, leis e hierarquias. Então, Rondônia hoje, ela passa, né, está, pela leitura do Lefebvre, nesse momento onde o espaço já se consolidou. Nós já temos fronteiras que já não são mais tão móveis, porém ainda estejam em construção. É só analisarmos os mapas de expansão da soja para o Vale do Guaporé, né, tem um trabalho do professor Gessé, também do Campus Colorado, em tese de dissertação, ele fez também esses novos mapas da soja. Então, Rondônia está no processo de configuração, mas o que lhe dá visibilidade é essa influência do grande capital, né, rural, caracterizado pelas multinacionais, por grupos nacionais, né, também como a MAGE, Grupo Schaeffer, enfim, mas influência de Syngenta, Bayer, BASF, Monsanto, que atuam, né, na venda dos insumos, e também, segundo, né, os defensores, promovem a geração de emprego. Né? Pode gerar emprego, mas tira trabalho. Né? Uma discussão que eu faço também com os colegas da sociologia aqui do campus, diferença entre trabalho e emprego. Gera emprego, mas tira trabalho. Né? O trabalho é aquele trabalho do camponês que não precisa de ter tempo, de ter hora, de ter patrão. Né? A soja chega, tira o pequeno morador do assentamento, que arrenda a sua terra dentro do assentamento para se plantar a soja, e agora ele não tem mais trabalho, ele tem um emprego. Ele vai ser
peão, capataz, o técnico, né, numa grande fazenda. Então, ele passa a perder o trabalho e ganhar o emprego. Então, isso perpassa por essa tecnificação, por essa formação do território rondoniense, que se consolida como hoje um território proposto para permanência e fixação do agronegócio, mas com alto custo, um alto ônus ambiental, que é uma outra discussão que nós poderíamos fazer em um outro momento. Que legado socioambiental essa tecnificação, né, e essa fronteira, eu estava lendo aqui o tema da semana, né, a nova fronteira da ciência brasileira, então, tudo isso está vindo, né, aqui para a nossa região, então, mas isso tem um ônus ambiental muito grande. Temos um presidente que se esconde, né, atrás de um discurso neoliberal, no qual ele não conhece, não domina, coloca nas mãos de um ministro do meio ambiente que também não toma as atitudes necessárias para preservar o nosso patrimônio, porém vendem a ideia de que eles são patriotas, nacionalistas e preservam a natureza, né? É o discurso do engana bobo, me perdoem a expressão mais simples, né? Coloco a fala o seguinte, né? Olha, eu sou patriota e defendo nosso território, mas ao mesmo tempo eu abro, né, as fronteiras da Amazônia para o grande capital privado. Então, pessoal, era essa a minha fala, era isso que eu tinha para trazer. As contribuições iniciais foram muito boas, perfeitamente colocadas. A gente sai desses momentos aprendendo muito, né? Aprendi muito hoje, anotei tudo aqui bastante, e espero também ter podido contribuir um pouco. Eu não quis trazer assim, muitos números para a gente também poder ficar mais livre, mas espero também ter podido contribuir com algo e fico à disposição para possíveis questionamentos. Muito obrigado, gente. Era isso. Obrigada, professor Marcel. Excelente explanação. Mais uma vez aí apresentando uma abordagem, uma leitura da geografia. E nós temos vários comentários aqui no chat, elogios, parabenizando vocês, professora Xênia, Jânia, professor Marcel. Nós, por enquanto, temos 2 perguntas. A primeira é do Eric. Ele não direcionou, tá? O Eric, ele fala assim, foi logo na fala da professora Xênia. Então, podemos dizer que Rondônia, assim como demais países, mas com foco em Rondônia, sempre vai estar em formação? Aí depois ele ele retifica e coloca regiões. Ele colocou aqui, olha. Podemos dizer que Rondônia, assim como demais regiões, né? Acho que ele queria retificar, mas com foco em Rondônia sempre vai estar em formação. Acho que o professor Marcel, ele deu uma pincelada agora no final sobre isso. Vocês querem fazer algum comentário? Bom, eu não sei se as meninas quiserem iniciar, senão a gente faz um comentário, né? Podemos dizer que Rondônia, assim como os demais países, mas com foco em Rondônia, né, sempre vai estar em formação. Eu vou falar um pouco rápido, mas fica aberto também para as colegas se expressarem. Éric, então, Rondônia, assim como qualquer espaço físico a nível global, né, qualquer estado consolidado ou unidade da federação, ele passa por constantes transformações, né? Nenhum território, espaço ou paisagem está continuamente consolidado. As categorias da geografia, principalmente a paisagem, ela nos explica de forma simples do seu dinamismo, né? Estão em constante círculo dinâmico. A Amazônia não será a mesma daqui a 100 anos, também não será a mesma daqui a 1 milhão de anos. Rondônia não é a mesma de 30 anos atrás. Nova York não é a mesma de ontem, que nessas grandes metrópoles o ciclo é muito mais rápido, né? Então, Rondônia estará sempre em processo de, eu não diria talvez formação, que aí para formação a gente teria que dizer formação cultural, né, formação econômica, formação
social, né, divisão social do trabalho. Isso aí são pontos que a gente poderia discutir individualmente. Porém, eu entendo que a formação, se você, né, especificar um pouco mais assim, em relação ao território, em relação às suas fronteiras, né, ela talvez chegue um momento de estabilização. Define-se uma matriz econômica, define-se uma matriz energética, cultural, social. E aí as transformações e formações vão sendo no âmbito muito mais paisagístico, né, sendo urbano ou rural, para que esse processo, não mais de formação, mas de transformação, continue se dando. Bom, não sei se atendeu, fiquem à vontade. Alguma professora gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que a resposta do Marcelo, ela é completa, né? A gente nem tem o que acrescentar. Todo o construto social humano está em constante transformação. Em alguns momentos, né, em se tratando de espaço geográfico, de estado, de país, há alguma estabilidade, como o Marcel colocou, né? Mas, assim, os processos são dinâmicos, transformações sempre vão ocorrer, né? Sejam no campo da cultura, da economia, né? E, em alguns casos, até mesmo de alteração de fronteiras, né? Certo, professora Xênia. Professora Jânia, gostaria de fazer algum comentário? O seu microfone? Pronto, tá ligado. Não é isso que os colegas colocaram, é mesmo um processo de transformação, dado a dinamicidade do espaço, né? Então, esse espaço vai estar sempre em transformação, e como o Marcel colocou muito bem, pode haver uma dinâmica um pouco menor a partir da consolidação das matrizes, mas a transformação vai ser constante sempre. Aproveitando a pergunta do Eric, é uma pergunta minha, diante das explicações, eu gostaria de saber de vocês, dos senhores, como que vocês veem Rondônia daqui 10 anos? Ou até menos, ou até 5 anos. Porque quando a gente fala Rondônia é construído através de ciclos econômicos, ele é construído para atender demandas internas e externas. Isso daí vai continuar? Principalmente pensando numa transição do capitalismo agora para a quinta fase, o capitalismo de plataforma, que a gente agora está vivendo uma uberização do trabalho. Rondônia também vai passar por isso? Graziela, a minha perspectiva de futuro em relação ao nosso estado não é muito otimista. Na verdade, eu sou muito otimista, mas considerando uma escala de tempo maior, né? Pensando num futuro mais distante, num devir, eu sempre tenho muita esperança na humanidade, mas pensando em períodos mais curtos, como uma década, que é o que você coloca, eu vislumbro que a gente vai ter uma economia se pautando ainda mais no agronegócio, uma maior expansão do agronegócio da soja, que eu penso que no próximo censo agropecuário do IBGE, isso já vai aparecer, né? O último foi de 2017, penso que no próximo isso já vai estar muito bem territorializado pelo Estado, porque quando a gente anda, quando a gente viaja, a gente já percebe essas mudanças na paisagem. E isso que você falou, né, da uberização do trabalho, da precarização das relações trabalhistas, da fragilização das instituições democráticas, isso é um risco constante que a gente corre, e precisamos ser vigilantes, precisamos lutar, né, por todos os direitos, não abrir mão de nenhum, porque o que se perde depois é muito difícil se reconstruir, né, pode levar aí décadas, né.
E vejo também que a atual fase do capitalismo considera algumas discussões bem interessantes de economia 4.0, de indústria 4.0, né, de interconexão de tecnologias da informação e da comunicação, numa agenda bem centrada no cliente. Mas eu penso que, considerando o espaço aí temporal de uma década, a gente ainda não vai ver inovações significativas no cenário de Rondônia. Talvez daqui a 2 ou 3 décadas, sim, a gente comece a perceber. Mas, enfim, né, eu não sou... não faço nenhuma previsão do futuro, né? Aliás, na história isso é muito complicado, né? Na história a gente não pode, né, pensar e nem falar nada sobre isso, não existe história contrafactual. Mas pensando, né, imaginando cenários, o cenário que eu imagino para uma década é esse, né, de crescimento do agronegócio, de crescimento da uberização, de fragilização das relações trabalhistas e das instituições democráticas. É um cenário não muito promissor, não muito interessante e não muito justo. Obrigada, Xênia, mas já esclareceu. Eu penso como a Xênia, considerando a territorialização do capital e considerando a situação política do Brasil nesse momento, eu acho que do ponto de vista socioambiental, a gente retrocedeu, né? Haja vista que nos 2 últimos anos, a fumaça foi muito maior, né? O sol já está se espalhando, o frigorífico está cada vez mais sendo colocado por aqui. O pequeno produtor, como o Marcel colocou tão bem, ou melhor, o camponês ou o pequeno produtor, é uma discussão, mas enfim, ele tenta se adaptar, tenta resistir, mas não consegue. Aí ele ganha o emprego, mas perde o trabalho, né? Então, assim, eu acho que é o cenário, no mínimo, que a Xênia está colocando. Nos próximos 10 anos, nada muda, nada melhora. Acho que a gente, como eu disse para vocês, eu estou em Rondônia há bastante tempo, eu vi, assim, a ausência de políticas, como as coisas eram difíceis. Depois teve um tempo que a gente conseguiu algumas melhorias, e nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, houve um retrocesso, em especial nos últimos 2, não tem mais condição. Então, do ponto de vista socioambiental, eu acho que o que houve foi um profundo retrocesso. E é muito lastimável uma situação dessas. Eu vou, como eu não gosto de falar, né, falar um pouquinho, pegando as falas das colegas e a boa pergunta, né, da professora Graziella. Eu estou aqui em Rondônia há aproximadamente 11 anos, né? E então vou tirar o intervalo de uma década, né? Quer dizer que eu acompanhei uma década aqui em Rondônia, 2010, 2020, né? Eu cheguei meados de 2009 em Rondônia. E realmente eu concordo com as colegas professoras, e que um espaço de tempo curto, né, para Rondônia, que ainda, né, embora existam questionamentos, estamos no processo de batalha para uma real, né, concreta integração ao restante do globo, né, não só do país. Eu discuto, às vezes, isso em sala com os alunos, eles querem brigar, assim, se revoltam. Professor, o Brasil é atrasado. Aí eu digo, olha, vamos lá, o Brasil tem 500 e poucos anos. Rondônia, eu digo, olha, se o Brasil é atrasado, é um país jovem em relação à Europa, por exemplo, não vou nem falar da Ásia e África, Rondônia é um estado jovem, muito jovem. Então, tudo acontece de forma diferente, né, do restante do país. Então, eu também não consigo ver um avanço, né, uma mudança, uma transformação diferente do que já acontece num curto espaço de tempo, né? Eu vou citar um exemplo aqui rápido, eu pesquiso, né, um assentamento e
uma dinâmica no município, na região de Nova União, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, há aproximadamente 7 anos, né? E o que é que eu consegui realmente bater martelo, né, em relação às estruturas, à pequena produção, aos camponeses, aos assentados? Apenas uma adaptação a essas demandas do capital. Antes eu tinha a pluriatividade, hoje eu crio gado para tirar o leite, porque o território está subsumido ao capital, né, ao capital dos laticínios, ao capital dos frigoríficos, principalmente a região central, os laticínios, e aí o pequeno produtor, por exemplo, que é, né, a grande maioria do trabalhador rural rondoniense, consequentemente, o trabalhador rondoniense, ele não consegue evoluir além do ponto de se adaptar. Hoje eu vendo leite, porque isso me garante uma renda mensal, não fixa, né, um pouco variável, época da seca, época da cheia, e hoje eu consegui me capitalizar minimamente e eu vou também agora vender o boi, né, para o frigorífico, porque é uma nova forma e uma nova estratégia de resistência na terra, de permanência, né? Eu chamei isso um pouco também na minha tese, estratégia de resistência, né, pegando a ideia do Bourdieu, que trata como a questão da estratégia diversas, né, capitalização, terra, renda, enfim. Então, muito mais na renda. Então, há muito mais uma adaptação do que realmente uma transformação, né? Então, eu imagino que daqui a 10 anos, essas pessoas elas vão estar se adaptando a uma nova demanda do grande capital, que, né, subjuga, subsume o território, a sua dinâmica econômica. E Rondônia, ela abraçou isso, e ela está, né, pronta para fazer essas adaptações, seja o grande capital ou o pequeno, seja no meio urbano ou no meio rural. E a questão da uberização, ela é uma tendência, né, global. Eu discuto também a gente fica angustiado com essas questões, né? Nós vamos, principalmente nessa era de virtual, o professor, eu tenho um amigo no campus, e a gente diz assim, o professor Uber, né? Não só o professor, tem outros profissionais, né? Professor Uber, né? A gente faz processos burocráticos da instituição, nós ministramos aulas, nós orientamos TCC, nós orientamos projetos, nós escrevemos artigos, nós nos capacitamos, nós somos pais, mães, tios, tias, avós, o tempo inteiro. Eu vejo o WhatsApp no sábado, no domingo, a gente está igual, né, ao processo, ao Uber, né? De manhã eu trabalho no emprego formal, à noite eu pego meu carro, vou para a rua fazer corrida e tal. Então, isso é uma preocupação, né, acho que a nível global, e que vai, no meu ponto de vista, também, não fala como a Xenia, não gosto de fazer previsões, né? Os gurus contemporâneos, né, eles adoram fazer essas previsões futuras, né? Nós temos vários, não precisa citar nome, mas eu não estou apto a isso, mas eu consigo ver apenas adaptações, né? Vai vindo, a gente vai se adaptando. Vai vindo, a gente vai se adaptando. E no ponto de vista ambiental, como a professora Jane falou, é um pouco mais de retrocesso, realmente, do que de avanço para uma década, né? Sem querer ser guru nem prever, né? Apenas pela nossa discussão. Muito bem, obrigado pelas considerações. Dada o tempo, eu tenho 2 perguntas ainda no chat. O Ademir Moreira Costa, ele fez uma pergunta. Olá, boa noite. Escolhi um tema para TCC, georreferenciamento. É viável? É um tema um pouco amplo, mas... O professor INFRO Marcelo iniciou em 2013, né, um curso de geoprocessamento ambiental, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar do início, ministrar aulas desde a primeira turma, orientar alguns trabalhos, e, Ademir, é uma ferramenta tecnológica extremamente necessária, né, para os dias de hoje. O uso do sensoriamento remoto, do geoprocessamento e do georreferenciamento, ele é uma função extremamente necessária, principalmente aqui na Amazônia, onde nós temos muitos vazios demográficos, né, e áreas onde a gente difícil acesso. Então, o uso das imagens de satélite para você explicar fenômenos sociais e econômicos, né, eu gosto de trabalhar com os meus alunos, pega um problema. Agora, por último, poucos dias, uma aluna defendeu, uma aluna minha,
nós estudamos o avanço da mancha urbana aqui em Vilhena, com o uso de imagens de satélite, né? Então, pegamos algumas imagens disponíveis de forma gratuita na internet, e ela verificou a direção e a ampliação da malha, né, o que a gente chamou de mancha urbana, no município de Vilhena, acho que de 2001 até agora, e a direção. E aí nós discutimos o porquê. Por que está acontecendo isso, né? Que eu falo sempre para os colegas do georreferenciamento. Usar a ferramenta por usar, qualquer um usa, né? Você ensina teu filho a mexer no tablet, a mexer no Google Meet, nós aprendemos, né, a viver nesse mundo. Então, o cara aprende a mexer no ArcGIS, no QuantumGIS, né, no Spring e tantos outros softwares que existem aí. Porém, isso tem que ter uma aplicação para explicar um fenômeno social, né, cultural, econômico. Então, se você escolher o georreferenciamento, você tem que agora escolher uma ferramenta, né, um método, uma metodologia, né, melhor dizendo. E aí agora você vai escolher o teu objeto de estudo. O que é que o georreferenciamento vai te ajudar a entender? É o desmatamento, são as queimadas, é a redução das pequenas propriedades ou a ampliação das grandes propriedades, são os conflitos por terra, porque o INCRA não consegue justapor de forma correta, né, suas malhas, enfim. Então, o georreferenciamento é um tema excelente, mas agora você precisa o georreferenciamento aplicado a, né? Aí você vai ter a tua resposta completa, mas foi uma boa escolha. Mais alguém gostaria? Podemos passar para a próxima pergunta? O professor Tiago Roberto Silva Santos, aqui do Departamento de Ensino de Cacoal, ele fez uma pergunta, eu vou fazer a leitura. Vocês veem que essa transformação técnica científica resulta em aspectos mais positivos ou negativos? Pensando em aspectos socioespaciais. Tiago, eu percebo essa transformação técnico-científica das últimas décadas como algo mais positivo do que negativo no que se refere a aspectos socioespaciais. Agora, se a gente for considerar aspectos ambientais, né, alterações aí em todo o ecossistema, em todo o bioma amazônico, aí a gente já precisaria, né, de uma outra leitura e o discurso seria diferente. Não sei se entende. Bom, o Tiago, né, também agradecer a ele, já que ele está, como ele está né? Então, eu também, eu concordo em parte com a Xênia, né? A gente tem que sempre considerar os avanços tecnológicos como positivos, né? Eu acho que sempre essa transformação da técnica, né? Historicamente, ela foi muito positiva para a sociedade, mas sempre, né? Com certeza, trazendo algumas reflexões e pontos negativos. Para Rondônia, né? Eu vou citar aqui para Rondônia, a gente sempre se preocupa, né? Por conta disso. Até que ponto essa tecnificação, né? Essa cientifização do espaço, ela, né? Não rebate nessa discussão que a gente fez há pouco sobre a perda de postos de trabalho, né? Se diz assim, não, existe uma realocação da mão de obra. Eu sempre tenho um pouco de pé atrás, né? Quem pode participar dessa realocação? Quem comunga dessa tecnificação? Então, ela é positiva, no ponto de vista que ela moderniza e traz melhorias, né, para a qualidade de vida, porém, ela tem esse peso tanto social, né, quanto espacial. Ela pode aumentar a segregação socioespacial, né? Quem não se tecnifica, que nem eu vi ontem numa palestra do nosso campus, alguém falou assim de forma anônima, o professor que não se adaptar às tecnologias tem que cair fora, perder o emprego, né? Colegas falando isso. Então, existe essa preocupação, até que ponto essa tecnificação ela não gera uma segregação socioespacial. Espaços que não aderem à tecnificação tendem a regredir ou se estagnarem, né, economicamente, gerando todo aquele prejuízo que a gente discute, saída do campo para a cidade, falta de emprego na cidade, favelização,
e os problemas que a gente já tanto discute na geografia. Posso falar? Sim, professora Jânia. Tiago, eu penso que não é uma questão de o que é mais positivo ou negativo. Para toda e qualquer situação, acho que a gente precisa fazer uma análise do custo-benefício, né? E aí a gente tem algumas coisas algumas técnicas que chegaram que foram boas, outras nem tanto. Vamos, assim, pensar um pouco na chegada de técnicas como aquilo que o senso comum costuma chamar de progresso, né? Bem, então o progresso chegou em Rondônia, as usinas chegaram. Olha, a construção do complexo hidrelétrico do Madeira, né? Rondônia produz muita energia, com tecnologia extremamente avançada, que é a tal da turbina a fio d'água, né? Ah, mas ela é pouco comprometedora ao ambiente, mas o que tá ficando para Rondônia? O que fica para nós? Nós estamos ficando com ônus, porque a energia não é para nós, considera-se que pagamos uma energia das mais caras, não é? E assim, todo o histórico, tudo que ficou da dívida ambiental, do ônus ambiental, seja na formação da barragem, seja nos atingidos, nas populações atingidas por barragem, né? Seja na mudança do ciclo hidrológico, vamos nos lembrar aqui da cheia de 2014, né? Então, essa é uma técnica, do meu ponto de vista muito particular, né? Que foi muito negativa, tá? Uma outra situação aqui, mas o porto de Porto Velho, da Hermas, a hidrovia do Madeira. Bem, a gente, para que se acesse a essa hidrovia, grande parte do soja do Mato Grosso é escoada pela BR-364. O que fica para nós, rondoniense? Os acidentes. Eu morro de medo de andar nessa BR. Então, é preciso sempre que a gente faça uma análise. Não é que a gente não quer, ninguém é contra o progresso, ninguém é contra a evolução da técnica, né? Isso é a dinamicidade da construção do espaço sociogeográfico, do espaço que a gente vive. Isso faz parte da nossa vida, mas é preciso sim considerar o custo-benefício, qual é o bônus e qual é o ônus da chegada, da implantação de cada uma dessas técnicas, quase sempre, ou grande parte delas, representada pela territorialização do capital. Se me permite complementar, Jânia, é fundamental isso que você falou, né, de avaliar essa relação custo-benefício. E é também muito importante considerar que ciência e tecnologia não são coisas neutras, né, e nem unívocas. Então, há aí diversos significados, né, e essa produção de conhecimento e essa difusão tecnológica, ela vai ser apropriada de maneira desigual, como o Marcelo falou, né, e isso é inerente ao processo, e vai ter impactos negativos, né? Toda ciência, toda tecnologia poderá sim ter impactos negativos. Por outro lado, eu penso que o mundo sem elas seria ainda pior, né? Então, por isso eu tenho, né, essa perspectiva de que ainda há mais aspectos positivos do que aspectos negativos, o que não quer dizer que esses aspectos negativos, né, devam ser negligenciados, devam ser desconsiderados. Não, de forma alguma. É preciso que todos eles sejam avaliados, né, de forma crítica em seus respectivos contextos. Muito bem, nossa, eu estou muito grata por absorver muito conhecimento
como a geografia ela é rica e como não se esgota. A gente acha que já aprendeu tudo e não aprendeu nada. A gente está em constante evolução. Agradeço imensamente aos professores. No chat, nós temos a presença dos servidores do campus, nós temos a presença dos alunos do curso de licenciatura aqui de Geografia do campus Cacoal, nós também temos alunos do mestrado em Geografia da Uni, o nosso diretor-geral, o professor Davis, enfim, tantos outros que eu não vou ficar citando os nomes, senão a gente acaba se esquecendo, né? Vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Só elogios também no chat. Foi rica, a gente vai ficar aqui a noite toda falando. Muito bom. Precisava de uma segunda mesa, de uma dobradinha. Como a geografia ela não se esgota, né? A gente poderia pensar depois uma situação ambiental que eu gosto muito de falar, né? Mas isso fica para os próximos encontros. Eu gostaria muito de agradecer a você, ao Tiago, ao departamento de pesquisa, ao diretor, né, que promove esse evento tão interessante, tão rico. Infelizmente, eu não consegui acompanhar tudo, mas tenho certeza que foram reflexões maravilhosas ao longo dessa semana de ciência e tecnologia. Quero dizer para os alunos de geografia que nos assistem, né, que a geografia vale muito a pena, que a geografia é uma ciência maravilhosa, que nos traz conceitos, teorias e métodos que nos ensinam a pensar melhor, a compreender melhor as dinâmicas do espaço em que a gente vive. Então, assim, né, tratem a geografia com muito carinho, estudem sempre geografia, porque ela é muito eficiente em nos dar respostas e em nos ensinar a pensar. E quando a gente começa essas reflexões geográficas, fica sempre esse gostinho de quero mais mesmo, porque há muitas coisas que a gente não conseguiu falar, né? Olha quantas questões a gente discutiu aqui, ou quantas questões perpassaram, né, esse diálogo. A gente pensou em migração, e aí a gente fica com vontade, né, de ter uma mesa para discutir migração. A gente pensou, né, em tecnologias, né, especificamente, e de fato fica essa vontade de quero mais. As questões ambientais, a questão da agricultura familiar e do agronegócio no estado, essa discussão que o professor Marcel trouxe, né, da Berta Becker, de fronteiras móveis, né, tudo isso é interessantíssimo. Então, eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais. E agradeço muito por esta. Eu também quero agradecer muito ao convite para participar dessa mesa. Nesses tempos de pandemia que a gente só trabalha atrás de uma tela, só trabalha, não dá tempo de pensar, né? Eu me sinto assim, num ponto da extração máxima da mais-valia da minha pessoa, sabe? Tá doendo pra caramba isso tudo, e aí, de repente, um evento é mais uma coisa para fazer, mas que bom, um espaço que a gente possa trocar, possa ouvir o outro, né? Possa ver percepções, pistas, possibilidades de novos caminhos, de novos estudos, assim. Então, eu quero agradecer muito a coordenação pelo convite, por essa oportunidade dada a mim de participar do evento. Infelizmente, eu também não pude participar mais, embora hoje à tarde eu tivesse tempo para ir lá e ver uma mesa que já aconteceu. Estava no YouTube sobre gênero e raça e eu vi, gostei bastante. Parabéns para aquela mesa também. E aí, assim, e para os meninos, para os estudantes da geografia, como a Xênia disse,
continuem, o caminho é esse. Também é com geografia que a gente pode mudar esse mundo, que a gente pode mudar esse Brasil. Então, também acaba sendo responsabilidade de vocês, enquanto futuros geógrafos brasileiros. E nós estamos aí, na luta, porque a gente não desiste nunca. É isso mesmo, professor. Bom, eu também quero agradecer, né, mais uma vez, agradecer ao professor Tiago, né, que é um cara que eu já conheço também de antes do IFRO, né, a gente já se conhece há pouco tempo, agradecer pelo convite, né, parabenizar toda a comissão organizadora, né, meu amigo Mauro, que está à frente aí do departamento de pesquisa e organizando tudo, e agradecer, né, a professora Graziella, eu não conhecia também, com a professora Jânia, a Xênia que está aí, dizer, né, dar um recadinho para os colegas da geografia que estão presentes, né, os alunos da pós-graduação lá da Uni e os alunos da graduação em Cacoal, é bem isso, a geografia é essa dinâmica, né? Eu sempre digo que a geografia ela explica o mundo em que a gente vive nas suas diversas faces, seja natural, seja política, né, social, cultural. E, assim, momentos como esse, a gente fica até feliz, né? A professora Jânia falou, a gente está tão cansado de mesas e mais mesas, e aulas, e aula que não aparece aluno, e isso e aquilo, e a gente pensa, poxa, mais um. Aí, quando a gente vê tanta gente assistindo, olhando, gostando, num debate tão bom, né? Tão leve, a gente sai daqui de alma lavada. Então, muito obrigado a todos e a todas. Eu estou à disposição, eu ia dizer no Campus Colorado, né, mas a gente está em casa, né, todo mundo em casa, mas eu estou à disposição no que a gente puder trocar ideia, contribuir, e aceito a proposta da professora Graziella. Vamos organizar em breve um encontro para a gente discutir as nuances ambientais, né, na Amazônia, no Brasil, no mundo, que vai ser um papo muito agradável. E aos futuros geógrafos, sucesso, porque vocês fizeram a escolha certa. Parabéns para vocês. Muito obrigado, gente. Sou, nossa, eternamente grata. Foi maravilhosa essa mesa, foi saudável. Eu agradeço a presença de todos. Resistiram aí até esse momento, mas a discussão ela foi saudável, foi tranquila. Então, não esqueçam que amanhã a gente ainda tem agenda, né? Ainda tem programação para a semana de Ciência e Tecnologia, bem como a Semana Acadêmica de Geografia. Obrigado mais uma vez e até mais. Até breve. Tchau!